Olá, meu nome é William e nosso grupo vai apresentar um trabalho agora sobre arquitetura em camadas. O meu grupo é composto por mim, o Gabriel e o Matheus, e a gente vai tentar passar de forma simplificada e objetiva as informações relevantes sobre o que é um sistema de arquitetura em camadas. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é uma arquitetura baseada em camadas? Esse tipo de arquitetura ele visa a criação de aplicativos modulares, de forma que a camada mais alta se comunique com a camada mais baixa. A arquitetura em camadas ela pode ser definida como um processo de decomposição de sistemas, pois cada camada trata de uma funcionalidade específica do sistema. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma melhor compreensão sobre o sistema e é possível identificar a facilidade na manutenção. Bom, mas agora, por que a gente deve utilizar esse tipo de arquitetura? A divisão em camadas, ela auxilia na decisão da arquitetura e torna os sistemas mais flexíveis e reutilizáveis. As camadas elas são uma forma de agrupar as funcionalidades do sistema, de forma que na parte inferior, as camadas inferiores, elas são destinadas aos serviços gerais do sistema, enquanto as camadas superiores, elas são destinadas aos serviços específicos. A gente pode trabalhar nesses temas onde podemos ter uma linha de raciocínio baseada em camadas estrita, onde a camada superior fala apenas com a sua camada inferior, se comunica apenas com sua camada inferior. E também podemos trabalhar com as camadas de forma relaxada, onde a camada superior ela se comunica com todas as suas camadas inferiores, facilitando assim a flexibilização do código. Agora o Gabriel vai dar continuidade ao trabalho e vai falar um pouco sobre as vantagens desse tipo de arquitetura. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens de utilizar uma arquitetura em camadas. Existe uma utopia de que arquiteturas em camadas, um dia nós possamos trocar o banco de dados Oracle por um SQL Server e precisaríamos modificar apenas a camada de persistência. Todas as outras camadas, assim, então permanecerão como estão e nem precisarão ser testadas depois que a camada de banco de dados tiver sido completamente examinada. Na realidade, ninguém trocará um banco de dados, principalmente porque um banco de dados de produção possui informações confidenciais que ninguém quer arriscar perder durante uma tentativa de migração. Uma das vantagens de utilizar um sistema de arquitetura em camadas é a coesão em termos de capacidade. Ele fornece alguma coesão em termos de capacidade da equipe e clareza em termos de responsabilidade. O pessoal da camada de apresentação pode ser altamente qualificado em JavaScript e CSS, e viver com confiança de que ninguém solicitará que eles ajudem o desempenho de uma consulta SQL. Outra vantagem de utilizar esse tipo de arquitetura é o aumento de segurança. A camada de persistência normalmente seria fechada para o mundo e aberta apenas para a camada de lógica de negócios e o próprio banco de dados. Um hacker que invadisse a camada da interface do usuário teria que invadir vários sistemas independentes para finalmente penetrar em algum lugar que vale a pena invadir. Agora um pouco sobre as desvantagens de utilizar esse tipo de arquitetura em camadas. Uma das desvantagens de utilizar esse tipo de arquitetura é o acoplamento lógico em ambientes distribuídos. Uma camada de interface do usuário pode capturar uma alteração de perfil. Por exemplo, o usuário atualizou seu endereço residencial. Esse endereço residencial precisa percorrer várias camadas sem modificação até a camada de persistência para finalmente ser armazenado em um banco de dados. Se por algum motivo isso não funcionar, a depuração será um desafio, pois precisamos seguir os dados por várias camadas. Outra desvantagem de utilizar esse tipo de arquitetura em camadas é a aglomeração.
Há uma opção para abrir as camadas, mas conforme as arquiteturas em camadas evoluem, as equipes se ajustam para reduzir a necessidade de modificarmos as camadas. Eles pensam em padrões que permitem minimizar a alteração de mais de uma camada, essencialmente pondo a arquitetura em um único canto. Os desenvolvedores podem achar que não desejam editar a camada de interface do usuário e a camada de agregação, pois isso pode exigir o teste e a depuração de duas camadas, incluindo a conexão de rede entre elas. Lentamente, assim, as camadas tornam-se manipuladas e se deslocam para todas as áreas de finalidade, e podem até começar a se parecer com uma grande bola de lama. Para concluir esses dois tópicos de vantagens e desvantagens, nós podemos resumir que as arquiteturas em camadas podem ter sucesso, mas elas precisam de uma governança sólida para garantir que a fluência dos recursos não deixe as camadas porosas. Camadas. Quais as principais camadas existentes? Então, é, existem diversas formas de dividir as camadas no tipo de arquitetura que a gente está apresentando, mas os que se destacam mesmo são a interface com o usuário, a lógica de negócios e banco de dados. A interface com o usuário. Também chamada de camada de apresentação, ela é responsável por toda a interação que a gente tem ali com o usuário. Então, ela trata tanto da exibição das informações, como a coleta de processamento de entradas e os eventos da interface, tais como clique de botões, marcação de texto e toda e qualquer função que o usuário tem ali com o nosso sistema. A camada de interface, ela pode ser uma aplicação de desktop, do Windows ou qualquer outro sistema operacional que tenha uma interface gráfica, que é também o caso da nossa web. Para dar um exemplo aqui, a gente tem um sistema acadêmico que tem que fornecer a interface para professores lançarem notas e suas disciplinas. Então vão ter duas colunas ali. O elemento principal dessa interface pode ser um formulário que vai possuir duas colunas, né? Que é o nome do aluno e a nota. O código que implementa esse formulário, ele deve estar na nossa camada de interface. Agora, a lógica de negócio. Também conhecido como camada de aplicação, ele implementa as regras de negócios do nosso sistema. Então, no sistema acadêmico que a gente estava dando como exemplo aqui, ele pode ter a seguinte regra de negócio: as notas são maiores ou iguais a zero e menores ou iguais ao valor da avaliação. Quando um professor solicitar o lançamento das notas da disciplina dele, a camada de lógica vai verificar se essa regra é obedecida. Uma outra regra que também a gente pode usar aqui: após o lançamento de qualquer nota, os alunos vão ser avisados por meio de um e-mail. Agora, o banco de dados. Ele armazena os dados manipulados pelo sistema. Por exemplo, no nosso sistema acadêmico, após o lançamento e a validação das nossas notas, elas são salvas em um banco de dados. Bem, agora após ver o que é, como funciona, suas principais camadas e os prós e contras existentes dentro da arquitetura, podemos chegar a uma conclusão de quando e por que utilizar esse tipo de padrão. A arquitetura em camadas é a forma mais simples para um padrão de arquitetura de software. Então, se você estiver projetando um aplicativo rudimentar, em que a contagem de usuários seja baixa e tenha certeza de que não haverá alterações de requisitos após a entrada em produção, este talvez seja o melhor padrão de arquitetura para ser usado. O custo de implementação para esse padrão de arquitetura é muito mínimo comparado aos outros padrões. Então é um pouco disso que a gente tem para falar sobre arquiteturas em camadas, um pouco da nossa conclusão de quando, por quê, quando não utilizar, todas as suas vantagens e suas desvantagens e um pouquinho dos seus tipos de camadas utilizados dentro desse padrão.